Em Brasília, a capital do país, sempre existe uma queda de braço nos bastidores do poder. Mas essa aqui não é bem sobre política, não, é sobre dinheiro. Mais especificamente, sobre quem bate o martelo na hora de definir o salário da polícia que protege o coração do Brasil. Olha, a pergunta parece simples, mas a resposta, ela acaba expondo uma divisão de poder que é única no Brasil. Pensa bem, a decisão é do governo local, que está ali no comando das operações diárias. Ou será que é do governo federal, que, no fim das contas, é quem paga a conta? Bora entender isso? Essa briga, claro, foi parar na mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. E o STF não só deu uma resposta, como transformou essa resposta em algo obrigatório para todo mundo, para a administração pública e para o judiciário. E tá aqui a regra, preto no branco, é a súmula vinculante 39. Ela é bem direta. A competência para legislar sobre os salários é privativamente da União. E só para deixar claro, quando a lei fala União, ela está falando do governo federal e não do governo local do Distrito Federal, ok? Resumindo a ópera, o martelo foi batido. Quem decide o salário é o governo federal, lá em Brasília, e não o governo do DF. Fim de papo, certo? Bom, não é bem assim. A história de como a gente chegou nessa decisão é que é a parte mais interessante de tudo isso. Para a gente entender por que essa súmula foi sequer necessária, a gente precisa dar uma olhada em como a Constituição de 1988 organizou os poderes na capital do país. E olha, é uma configuração bem peculiar. E aqui a gente vê a raiz de toda a confusão, a divisão de tarefas. A Constituição determina que a União, ou seja, o governo federal, tem o dever de organizar e manter a polícia. Traduzindo, pagar as contas. Só que quem comanda a operação no dia a dia é o governador do DF. Então fica assim, um paga, o outro manda. Já dá para imaginar o tamanho do problema que isso pode gerar, né? E essa tensão toda não passou batida, não. Em um dos julgamentos, os próprios ministros do STF usaram a palavra contrassenso para descrever essa situação. É quase uma admissão de que a própria Constituição plantou a semente dessa disputa. E essa disputa, claro, acabou nos tribunais. Essa contradição, como era de se esperar, explodiu em verdadeiras batalhas judiciais. Foram principalmente 2 casos que acabaram forçando o STF a criar uma regra bem clara, definitiva. Vamos ver como essa história se desenrolou. O primeiro caso começou quando o governo local tentou tomar iniciativa. Eles foram lá e aprovaram uma lei criando um bônus no salário da polícia, a tal gratificação por risco de vida. A intenção parecia boa, mas eles estavam prestes a pisar numa linha que não deviam. A resposta do STF foi, assim, imediata e bem dura. O tribunal simplesmente derrubou a lei. E o argumento foi direto ao ponto. O governo local usurpou a competência da União. Em outras palavras, legislou sobre um assunto que não era da sua alçada. Já o segundo caso veio de outro lado. Uma decisão de um tribunal de justiça local mandou equiparar os salários da polícia com os de outras carreiras do serviço público do DF. Na prática, isso ia forçar um aumento que seria pago com dinheiro federal, mas a decisão teria sido local. E foi nesse ponto que o STF cravou a sua lógica definitiva. O raciocínio foi o seguinte: se a Constituição diz que a União deve manter a polícia, isso quer dizer que é a União quem define quanto essa manutenção vai custar. Ou seja, o poder de manter é, na essência, o poder de definir o orçamento. Uma lógica simples, mas muito poderosa. No meio de toda essa discussão, surgiu uma outra dúvida. Poxa, se a Polícia Militar do DF tem uma estrutura militar, os salários deles não deveriam ser atrelados aos das Forças Armadas? O STF também precisou botar um ponto final nessa questão, para não gerar mais confusão. E era uma dúvida que fazia sentido. Historicamente, existia sim uma ligação, e muita gente defendia que essa conexão tinha que continuar. Mas aí veio a Constituição de 1988 e mudou completamente as regras do jogo. E aqui fica muito clara essa mudança. Repara só, antes de 88, a regra era um teto. O salário da polícia do DF não podia passar o do Exército. A Constituição de 88 acabou com isso e, num lugar, criou uma proibição geral. É proibido vincular o salário de qualquer carreira pública a outra. Isso é para evitar o famoso efeito cascata, sabe? Quando um aumento para uma categoria dispara aumentos automáticos para várias outras. Portanto, a resposta do tribunal para essa questão foi um sonoro não. Vincular salários entre as polícias do DF e as Forças Armadas é inconstitucional. Ponto final.
Cada carreira tem sua própria estrutura, sua própria negociação salarial, e quem decide é o órgão competente, que no caso da Polícia do DF, a gente já viu, é a União. Ok, a gente já viu a regra, já viu os casos que levaram a ela, mas, no fim das contas, por que isso tudo realmente importa? A verdade é que a súmula vinculante 39 é sobre muito mais do que só folha de pagamento. Vamos amarrar as pontas aqui. Primeiro, essa súmula deixa claríssimo quem manda na grana da segurança da capital. Segundo, ela cria uma barreira de responsabilidade fiscal. Quem comanda as operações não pode sair prometendo aumentos com um dinheiro que não controla. E terceiro, ela reforça aquele desenho constitucional que trata Brasília de um jeito especial como sede do poder federal. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai bem no centro da questão. A súmula vinculante 39 resolveu a disputa legal, a disputa pelo dinheiro, mas ela não acabou com aquele contrassenso constitucional. A tensão entre o poder de comando e o poder do cofre. Essa continua sendo uma peça central na política e na gestão da segurança pública da capital do Brasil. Fica aí uma questão para a gente pensar.